Olá! Uma excelente jornada começa agora nesta explicação trazida pela Ford College. Nosso objetivo hoje é fazer aquela transição essencial, saindo da leitura crítica de artigos de pesquisa da Solana para a construção de um verdadeiro projeto de engenharia. Ou seja, pegar todo aquele conhecimento teórico super denso e transformar numa espécie de patente de trabalho, algo totalmente prático para análise comparativa de desempenho. Nosso roteiro de hoje vai passar por 5 etapas bem diretas. Primeiro, o desafio dos dados. Segundo, preparando as ferramentas. Terceiro, a normalização na prática. Quarto, agregação e verificação. E, por fim, as recomendações de colaboração. Entrando na nossa primeira sessão, o desafio dos dados e o que chamamos de matéria-prima heterogênea. É possível notar o tamanho do problema quando a gente pega a matéria-prima direto da literatura revisada por pares. O desafio dos relatórios heterogêneos fica super evidente. Afinal, não dá para comparar a velocidade de um motor de foguete com o conforto de uma bicicleta, certo? São coisas completamente diferentes. De um lado, a gente tem uma métrica avaliando o pico sob carga sintética e do outro, a latência mediana em tráfego real peer-to-peer. Precisamos dar um jeito de normalizar esses números para fazer qualquer sentido. E é aí que entramos na seção 2, preparando as ferramentas e organizando a nossa bancada de trabalho. Para resolver esse problema clássico de tentar comparar maçãs com laranjas, é preciso um kit de ferramentas extremamente preciso. Isso é o que vai manter a sanidade de qualquer equipe de pesquisa. Basicamente, são 4 arquivos, um para extração bruta dos dados, um opcional para normalização, uma tabela de resumo e um arquivo fundamental para documentar suposições. Ter tudo isso no lugar garante que o fluxo de trabalho seja 100% reproduzível. Agora sim, seção 3, normalização na prática. É o momento de organizar a nossa linha de montagem. O processo nessa linha de montagem é bem sistemático. Primeiro, a gente filtra as métricas que estão presentes em pelo menos 2 estudos independentes, porque, convenhamos, uma métrica isolada não serve para muita coisa numa comparação. Depois, definimos as estratégias de normalização e, por último, implementamos e documentamos rigorosamente cada um desses ajustes. Um exemplo fantástico dessa matemática na prática é a ancoragem à linha de base. Esse processo reconstrói os valores absolutos usando a porcentagem de melhoria que o relatório indicou em relação à linha de base referenciada. É como quando um estudo só informa que o resultado melhorou, digamos, 20% em relação ao original. A gente usa a ancoragem justamente para descobrir os números absolutos e conseguir fazer uma comparação que seja justa. Bom, ao olhar para os dados brutos recém-extraídos, a primeira impressão é de um verdadeiro caos. Temos segundos misturados com milissegundos em estudos completamente diferentes. E para piorar um pouco, o estudo C ainda traz uma margem de erro, misturando a dispersão com o valor central. É um pesadelo para analisar direto. Mas a gente resolve esse caos aplicando regras bem claras. Convertendo as unidades, por exemplo, a gente multiplica os segundos do estudo A por 1000 para ter tudo bonitinho em milissegundos. Também é necessário separar com todo cuidado as tendências centrais das dispersões de dados, exatamente como foi feito com aquele estudo C. O grande ponto aqui, a recompensa de todo esse esforço, é que agora temos uma tabela de resumo totalmente limpa e normalizada. Onde antes era só caos, agora temos tudo medido de forma uniforme em milissegundos, com as dispersões devidamente isoladas em sua própria coluna. A nossa matéria-prima foi finalmente refinada e está perfeitamente pronta para análise. Isso nos leva à regra de ouro deste projeto metodológico que exige uma atenção redobrada. Nunca misture dados sem documentar os ajustes. Cada conversão mínima, cada separação de dados, tudo tem de estar explicitamente documentado no arquivo de suposições. Essa reprodutibilidade é a base absoluta da confiança para qualquer parceria no ecossistema da Solana. Passando para a seção 4, agregação e verificação. Chegou o momento do teste de estresse do nosso modelo. Com a nossa máquina toda montada, não adianta só agregar os dados de qualquer jeito. Precisamos ter certeza de que o modelo não vai quebrar sob escrutínio. E a grande pergunta de engenharia que fazemos para testar essa estabilidade é: o resultado agregado muda muito se a gente remover um único estudo? Para responder a isso, usamos a verificação de sensibilidade, um método bem conhecido como Leave One Out, ou seja, deixar um de fora. A ideia é recalcular a agregação tirando um estudo de cada vez. O objetivo é garantir que nenhum estudo isolado esteja puxando os resultados gerais para um lado ou para o outro. Se a mudança for materialmente maior que 10%, opa, sinal vermelho, o modelo está instável e precisa de atenção.
Finalmente chegamos à seção 5, recomendações de colaboração, a nossa patente final. Quando a gente executa essa metodologia com sucesso, o resultado é um relatório sintetizado super limpo e poderoso. Esse relatório tem que ter a tabela com as métricas normalizadas de pelo menos 3 estudos, o nosso apêndice detalhado de suposições para garantir a transparência e, o mais importante, 2 recomendações concretas e acionáveis para firmar parcerias reais. E um detalhe absolutamente crucial: é necessário sempre alinhar as métricas que escolhemos com as intenções específicas da colaboração. Por exemplo, se o objetivo do projeto é focado em implantação imediata, a prioridade tem que ser a latência. E claro, se os dados mostrarem instabilidade naquele nosso teste de sensibilidade, a recomendação sempre deve propor experimentos de validação condicionais. Para fechar, deixamos um pensamento provocativo no ar. Como nós podemos ponderar essas diferenças metodológicas na hora de construir as nossas futuras rúbricas de avaliação? Fica a reflexão para os próximos passos na nossa trilha de estudos. Foi excelente poder destrinchar a análise comparativa de desempenho na prática nessa explicação da Ford College. E para continuar mergulhando neste e em vários outros tópicos fascinantes da Web3, o caminho é acessar o site ford.college. Até a próxima!